Olá, bom dia, pessoal. Ó, que hora eu venho gravar, pessoal. A hora 11:11. O que é que vocês sabem sobre isso? Será que estamos na sincronicidade, né, pessoal? Com o universo? O horário que eu vim gravar agora. Bom dia para vocês. É de dia ainda, né? 11 horas, né? Ainda esse pessoal não almoçaram ainda, né? A não ser que já tem aquele que adiantou o espaço, né? Ai, graças a Deus, pessoal. Agradecer a vocês, porque eu estou vendo que vocês estão entendendo agora o propósito dos vídeos aqui, sabe? Vocês estão entendendo e estão assiduamente, quando eu posto os vídeos, vocês assiduamente estão lá assistindo, né? Clicando lá e assistindo, porque vocês entenderam. Mas no começo, né? Quem é esse aí? O que é isso? O que é que ele está falando? A estranheza, né? Porque existe essa fase da estranheza. É algo que você não está ouvindo no seu grupo religioso. É algo que é estranho ao seu ouvido. Entende? Então aí é por isso que acontecem essas coisas. Mas, como é que se diz? Ao caminhar da maré, do barco, né? O barco vai caminhando, vocês vão compreendendo realmente o que eu estou falando, o que é que significa o propósito que eu estou fazendo, né? Vocês vão se sentindo bem também. A espiritualidade, quando vocês ouvem, é que você recebe a energia que está saindo de mim. Então a espiritualidade começa a bem, se você começa a se sentir bem. Então você vai olhando todos esses aspectos. Quem é que vai olhando? A sua consciência. A sua consciência vai percebendo esse fluido do espírito, né? Sua consciência vai pensar, oh, é muito bom o que, muito gostoso, o que Samuel tá, né? Você se sente bem, então você vai caminhando, aí vai caminhando e o entendimento vai entrando e você vai percebendo, pessoal, até chegar no despertar espiritual, sabe? É o tema que eu vou falar hoje aqui, pessoal. Despertar. O que é o despertar espiritual e quais são as fases do despertar espiritual? Aqui eu vou falar mais do que a fase, né? Porque o despertar, eu já tenho um vídeo falando sobre o que é o despertar. Mas eu vou dar uma relembrada aqui e vou falar sobre as fases do despertar espiritual. Porque eu estou vendo aqui que no meu canal, né, pessoas novas parece que não estão indo lá assistir meus outros vídeos, né? Aí pode estar assim perdida. O que é isso? O que, Hã? O que é que ele tá falando, meu Deus? É normal, normal, calma. Você tem toda a eternidade. A sua consciência é eterna. Ela vive no mundo, ela é um ser atemporal, mas vive no aqui nessa realidade no tempo, aonde há a dualidade. Sabe o que é a dualidade, né, pessoal? Eu vou até gravar um vídeo falando sobre essa dualidade aí para vocês perceberem. Porque aqui no tempo, a nossa consciência está aqui usando esse corpo, a gente está preso a essa dualidade ao tempo, entende?
Mas nosso ser, nossa consciência é atemporal, pessoal. Para ela não existe tempo, entende? Mas vamos caminhar, caminhar segundo o tempo que a gente tem aqui nessa realidade, ó. Que as horas passam, ó, enquanto eu estou falando, tá vendo? Então, eu tenho que gravar pelo menos 1 hora e 20, né? Então, vamos continuar nosso estudo para a gente terminar nesse tempo aqui, mas a sua consciência vai ter tempo de aprender todas essas coisas. Não se desespere. Relaxe, né? Só foque a sua atenção, coloque a sua mente para focar atenção no estudo, na compreensão, que sua consciência vai começar a crescer, a despertar. Entende? E nisso existe a fase que ela vai passando. Talvez você esteja passando por essa fase e nem está percebendo. Então, vou colocar isso aqui para que você perceba. Eu vou falar as fases e nossa, eu estou passando, eu estou sentindo isso, eu estou... Entende? Você vai se identificar, né? A identificação do despertar, né? Aí, a primeira pergunta que eu coloco é o que é o despertar, né? Eu vou dar aqui um parâmetro, depois eu vou entrar nas fases do despertar. Certo, pessoal? Aí eu colocou assim. Algum descreve o despertar, porque esse sentimento é que nossa consciência sente. E ele fala que as pessoas que tiveram essa experiência começam a relatar o que ela sentiu. Entende? Por isso que eu digo que é bom você relatar aqui o que você está sentindo, porque eu vou saber qual é a fase que você está do despertar, pessoal. Eu não sou adepto. Né? Então, é por isso que eu quero, para saber em que fase do despertar você está. Entende? Aqui ele está tirando a suposição da maioria do que aconteceram, tipo a EQM, né? O que a maioria fala, aquilo é uma realidade. Porque pessoas diferentes falando a mesma coisa, sabe? Então, é uma coisa que está comungando espiritualmente, entende? Aí ela fala, algum descreve o despertar como um momento em que você abre o coração a Deus e permite a entrada de um novo nível de luz. E começa a ver experiência, uma compreensão mais profunda do que a vida realmente é. Entende? Então, ele fala que o despertar é o momento que você deixa se conecta com esse Deus. E aí entra o nível de luz que abre uma clareza e você começa a experimentar e a experienciar e a compreensão mais profunda de como é a vida. Você entende como é a vida, sua vida física aqui e sua vida espiritual. Você começa a ter entendimento. Então, isso é o despertar, pessoal. Entende? Aí ele fala, quando se trata do despertar espiritual, como é o caso com a maior parte das experiências espirituais, então, tá vendo? É a maior parte. É quase impossível descrever totalmente com palavras o que isto significa, porque experiências espirituais são de acordo com a sua própria natureza, na lógica ou confinada pela limitação da linguagem. Então, é uma coisa que está acontecendo dentro, pessoal. Dentro do seu ser. Entende? Então, às vezes, é impossível você descrever. Ah, eu senti isso, eu senti aquilo, entende? Mas existe... A maior parte de experiência contou a mesma coisa, né? Aí ele fala, muito do que ocorre quando você desperta espiritualmente não pode ser visto.
ou descrito com precisão, mas pode somente ser sentido, vivido, completamente testemunhado, experienciado pela pessoa. Entende, pessoal? Ninguém pode saber se você... Por isso que eu quero saber o que é que você está sentindo. Você tem que escrever isso, expressar. Eu vou ver, de acordo com aquele seu raciocínio, o qual fase do despertar você está. Porque é uma coisa dentro de você. Entende? Trabalho é dentro, não é fora. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: outros diriam que o momento em que você se desliga da sua história ultrapassa o condicionamento e as crenças limitantes e permite começar a experimentar a primeira mão, responder pela pergunta: quem sou eu? Então, pessoal, quando você está entrando nessa fase de perguntar quem sou eu verdadeiramente, sabe? Essas coisas, quando você começa a questionar as crenças limitantes, principalmente a das religiosas, então você está entrando nessa fase. Então, às vezes acontece quando você assiste meu vídeo. Aí você foca em uma coisa que eu falo, aí você diz, isso aí e tal. Aí você começa a questionar. Então, você está entrando na fase do despertar. Aí ele fala, não importa quais palavras que seja usada, o despertar espiritual é um momento de transcendência. E com consciência, este momento pode ser se entender afetando toda a área da vida. Então, é um momento que você sente uma transcendência, a sua consciência sente, né? Que você pode entender afetando toda a área da sua vida. Então, não tem como. Uma pessoa que desperta, pronto, pessoal, ela ninguém para ela. Ela agora tem que caminhar para o despertar. Senão, ela vai ficar estagnada, ela vai ficar sofrendo, ela não vai ficar entendendo o que está acontecendo. Então, por isso que a gente trabalha aqui, toda vez a gente vem estudar aqui, porque cada conhecimento, cada coisa, cada palavra da Bíblia que a gente, cada meditação, cada oração que você faz, vai fazendo com que a sua consciência vá crescendo. Entende? Aí ele fala, o despertar espiritual muda a forma como você se move através do mundo e permite a sensação de paz interior, tranquilidade para governar suas reações. Então, uma das sensações que você vai sentir, pessoal, é uma paz. É uma paz inexplicável. Já tem gente aqui do meu canal que já sentiu essa paz. Chega, ela chorou, pessoal, porque ela estava em agonia, né, por dentro dela, e ela agora sente essa paz, aquela tranquilidade, sabe? O mundo pode estar pocando aí, mas ele está tranquilo, entende? Então, houve um trabalho ali espiritual no seu ser, na sua alma, né, na sua consciência. Houve ali, entende, pessoal? E isso significa o despertar. Aí o que é que ele fala mais? Aí ele diz, antes de você despertar, a vida parece ser uma série de coincidência ou uma série de eventos que você tem uma mão na orquestração. Ou como se a vida fosse algo sobre o qual você exerce a vontade a fim de influenciar. Antes de despertar, embora possa ter ouvido isto antes, é muitas vezes difícil compreender que tudo acontece na vida assim, desenrola perfeitamente como deveria. A nossa tendência é acreditar que as coisas ruins acontecem para nós, é que a coisa boa acontece por causa de nós. Entende, pessoal? Então ele fala que não existe aqui a coincidência.
a coisa aconteceu para que acontecesse o seu despertar, né? O desenrolar da vida. Entende, pessoal? Aí ele fala, mas quando você começa a despertar, aplicando pouca presença à sua vida, à sua experiência universal, como um ser humano, você começa a compreender e o mais importante, sentir o fluxo da vida. Então, pessoal, você começa a entrar no fluxo da vida espiritual, da vida da consciência. Entende? Você começa a entrar quando você desperta. Eu vou até também gravar um vídeo sobre esse fluxo espiritual, pessoal, né? Para vocês saberem o que é isso, né, também. Aí ele fala, sua presença permite relaxar e reconhecer que você está em sintonia com a energia divina do universo. Sua coincidência deixa de ser aleatória e a sua intuição se tornará cada vez mais forte. Então, é um do sinal de que uma pessoa está desperta. Ele começa a ver números iguais. Você viu, antes de eu começar o vídeo aqui, eu comecei esse vídeo no 11:11. Será que tem alguma coisa? Então, as coisas começam a ter uma sincronicidade e você começa a ouvir a sua intuição, que é a voz desse Deus interior. Entende? É o que acontece comigo. Por isso que eu já falei aqui nos outros vídeos. Esses vídeos, tudo que eu gravo aqui, é tudo intuição, pessoal. Eu nunca estudei coisas assim, é tudo intuição, né? Que ele me intui, eu aí estudo e depois venho passar para você com a visão que a espiritualidade me passou. Entende? Mas é tudo intuição. É por isso que é coisa nova. Pessoal, eu nunca vi isso. Como é que pode? Aí depois ainda eu junto a Bíblia com... Aí eu nunca vi isso. Como é que eu nunca vi isso na Bíblia? Principalmente os evangélicos, quando eu mostro na Bíblia, ele nunca viu. Eu digo, como é que não pode ter visto? Porque está lendo de outra forma, entende, pessoal? Aí ele fala, o despertar espiritual, o momento que você está preparado, disposto a se desligar do seu ego e do pequeno você, que está temeroso e confuso e que não é entendido como você. Então, pessoal, aquele que desperta, ele desprende desse ego, desse eu inferior, que ele fala que é do pequeno você. Então, é um eu inferior que está ligado ao ego, você se desliga disso, que está temeroso, confuso. Então, por isso que as pessoas estão confusas, temerosas, tá com medo, e a Matrix começa a encher de coisa de medo para vocês ficarem, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Entende? Então, a Matrix começa a fazer isso, porque ele sabe que você está nesse eu inferior. E ele não quer que você passe desperte para o outro patamar do eu superior. Entende? Ele não quer, a Matrix não quer. É por isso que eles colocam mais medo, para você ficar vibrando ali no medo. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai. Entende, pessoal? É assim. Eu já senti isso. Eu já senti essas coisas. É por isso que eu sei do que eu estou falando, né? Aí ele fala, assim, este momento são poderoso e transformador e está em mudança na compreensão, pode durar apenas este momento algumas horas ou dias. Então, você vai sentir essa sensação, mas é o quê? Um momento, o dias ou hora, mas você tem que continuar para que essa coisa fique com você. Aí ele fala, felizmente em um momento em que se deve aprender a se estabilizar
Então, tem que se estabilizar nessa frequência. Porque você, com o despertou, entrou numa vibração, uma frequência. Agora, o difícil, pessoal, é manter essa frequência nesse nível. Esse que é o difícil, principalmente aqui onde a gente vive aqui. Entende? Principalmente aqui, as coisas que nos arrodeiam, que pessoas ainda que não estão despertas, começa a ser usado pelos espíritos, porque o espírito sabe quando uma pessoa é despertou, ele começa a mandar gente para atacar você, para você cair a vibração. Então, por isso que é difícil estabilizar essa vibração. Entende, pessoal? Aí ele fala, aprender, estabilizar, né? Aprender a estabilizar a fim de viver nesse estado de transcendência. A gente é para viver nesse estado de plenitude, né? Há, claro, muitas ferramentas para ajudar a evoluir espiritualmente. Por isso, há ferramentas, há trabalhos que se diz espirituais que vai fazer com que a gente mantenha essa vibração, estabilize. Entende por que a gente está estudando aqui? Depois vocês vão orar, vão meditar aí na sua casa, né? Com seu Deus interior, ó, ali no seu cantinho, você começa para você manter essa conexão, essa vibração, pessoal. Porque se você não faz isso, agora mesmo antes de eu começar, eu estava aqui meditando a vibração tão gostosa, sabe? Antes de eu começar o vídeo, eu estou fazendo a minha parte. Você tem que fazer a sua, pessoal. Você que sentiu esse despertar, né? Você tem que fazer a sua para manter a vibração alta, porque senão, se você aí mantém a vibração baixa, a sua lucidez, a sua consciência começa a ficar baixa. Você não entende o que está acontecendo ao seu redor. Você perdeu a lucidez, entende? Então, para você manter a lucidez aqui, você tem que estar com a vibração alta, porque você vai estar numa vibração aonde você está vendo tudo. Quem está vendo? A sua consciência. Entende? Mas se você está dormindo, começa a voltar a dormir de novo, começa a baixar a vibração. Quando você baixa, você começa a entrar no sono. E aí pode ser enganado pelas coisas aqui da Matrix. Entende, pessoal? Aí vamos cá. Ele fala o que mais? Infelizmente, alguma pessoa não mantém, né? Aí existe ferramenta para evoluir no caminho espiritual. Aí ele fala, não é isto que exige esforço, trabalho e prática. O despertar espiritual está aberto a qualquer pessoa que esteja preparada a abrir a mão de falsas crenças, levando isto para chegar a este ponto, ao momento de impacto. Então, pessoal, as pessoas têm que deixar as crenças limitantes. Principalmente aqui, vocês que são de grupo religioso, né? Foram colocados muita coisa aí e muitas coisas erradas na sua mente, né? Uma das coisas que foram colocadas, que eu até falei aí no vídeo passado aí, foi que eu falei da presença de Deus, né? Ele fala que se uma pessoa não está na igreja lá física, ele saiu da presença de Deus. É por isso que a maioria dos evangelhos que eu ouvi, ele diz que quando ele está fora da igreja, ele diz, não, eu estou afastado, eu estou fora da presença de Deus, irmão. Tal, não sei o que. Eu digo, você está fora da presença. Entende? Eu dou risada agora, porque vocês já aprenderam agora o que é a presença de Deus, né? Tem aí o vídeo aí. O que é viver na presença de Deus? Tem aí o vídeo que eu gravei, tá aí no YouTube. Entende? Então, uma das coisas que foram colocadas na mente foi essa. Tem mais coisas aí, muitas crenças limitantes aí, que você nos grupos aí religiosos, né? Vários.
não só evangélico, mas católico, espírita, várias religiões colocaram o pensamento, as tradições dos homens ali, né? Na sua mente, e você, a sua consciência aceitou isso, né? Sem problema nenhum. Mas quando você desperta, você tem que largar essas coisas. Ele fala, quando o despertar está aberto, quando as pessoas estão preparadas para abrir mão das suas crenças. Então você tem que abrir mão. Tem que abrir mão, não tem jeito. Leve isto anos para chegar a este ponto, ao momento de impacto. Aí ele fala, é necessário para estabilizar esta transcendência e retornar rapidamente à presença, silenciar sua mente e entrar em sintonia com seu centro cardíaco. Então, é aonde aqui acontece a ligação com esse Deus interior, no cardíaco, né? Então, por que ele fala para você largar essa crença? Para você estabilizar, ele fala, essa transcendência. Então, para estabilizar essa sua plenitude, essa sensação que você sentiu, né? Por isso que você precisa largar essas crenças. Retornar rapidamente à presença e silenciar a sua mente, porque a sua mente está levando você para o passado, para o futuro, sabe? Está fazendo uma bagunça. Então, por isso que meditação é importante, porque ela faz você ficar, ela silencia, ela acalma a vibração. Você começa a entrar numa vibração alfa, né? Começa e aquilo a sua mente começa a perceber até batimento cardíaco, pessoal. Uma pessoa que está com ansiedade é aconselhada ela fazer meditação. Ela vai sentir que o batimento cardíaco vai diminuir, sabe? Ela vai diminuindo o estresse, vai diminuindo. Então, é uma benção, pessoal. Entende? Vai acalmando a mente, porque você vai aí para o trabalho, para faculdade, você vai para a escola, você vai para vários lugares aí, é uma turbação da mente, a sua mente fica. Então você precisa acalmar a sua mente, né? Aí ele fala, acalmar a mente e entrar em sintonia com o seu cardíaco. É aonde faz a conexão com esse Deus, né? O cardíaco, esse Deus interior. Aí ele fala, o despertar espiritual é uma bela experiência. É uma bela, né, pessoal? É aquilo que você sente a paz, você tá naquele. É gostoso, mas tem que ter alerta nisso. Aí ele fala: é uma bela experiência, mas ele pode parecer uma montanha russa. Aí, ó. Às vezes, quando você oscila, entra em estado de depressão ou estado de exaltação e de estabilidade, né? Então, às vezes acontece isso, pessoal. Por isso que a gente tem que manter aquela estabilidade. Para você não, às vezes, ir para o passado, né? Cair na depressão, a mente leva. Ou entrar no estado de exaltação, de excitação, achar que é melhor do que o outro. Tem acontecido isso com os espiritualistas. Tem um aí que diz que eu converso agora com Deus, eu sou Deus, sabe? Entra naquela excitação, tá fora também, porque o despertar é um estado de equilíbrio, pessoal, é o caminho do meio. Não é você sair para a depressão e nem para a exaltação, é manter uma estabilidade. Aí ele fala, e de estabilidade. Então, quando você sai da estabilidade, você saiu do caminho. Entende agora? Entende como é a presença de Deus, pessoal? Você saiu. A sua consciência não está na sintonia. Porque eu já falei lá no vídeo lá da Viver na Presença. É o quê? É você entrar em sintonia com esse Deus.
Quando você entra em sintonia, você vai recebendo todo o fluxo, é o qual você entrou no fluxo da vida. Porque ele fala lá. Quem entrou? Quem entrou? Quem entrou lá no ato, no Santo do Santo? Quem foi que entrou? A sua consciência, né? A não ser que os pastores me respondam que os santos do santo é na igreja dele. Então a gente temos que ir para lá, pessoal. A gente tem que ir para lá, para a igreja dele. Porque o santo do santo lá. Então, quem entra no santo do santo, a gente fica cheio de gozo. Entende? Então vamos para lá, pessoal. Se algum pastor responder aí, a gente vai ter que ir para lá. Não, não temos que ficar aqui. Você aí em casa, eu aqui em casa também. A gente não tem que ficar aqui. Temos que ir para o Santo do Santo. Agora ele tem que me responder se o Santo do Santo é lá mesmo, né? Entende? Então, aí o que é que ele fala? Tem que manter a estabilidade, né? Porque às vezes a gente é igual a montanha russa, oscila, né? A gente tá baixo, tá mal, né? Depois sobe, fica nessa montanha russa aí, né? Então, a gente tem que estabilizar, pessoal. Aí ele fala, para ajudar a lançar alguma luz nesse processo, aqui estão algumas fases da qual a maioria das pessoas evolui no caminho do despertar espiritual. Aí ele vai falar agora das fases que a consciência, quando a pessoa desperta, ela experimenta, né, pessoal? Ele fala os 4 fases do despertar. Então, são 4 fases. Aí ele fala, primeira fase, o chamado do despertar. E o que é que ele fala que é esse chamado de despertar? Vamos ler aqui. O chamado de despertar espiritual chega de muitas formas. A mais comumente entendida é a experiência de perda, da crise ou de alguma tragédia, que se trata de morte, de dificuldade financeira, ou acidente, ou lesão, ou divórcio, ou desastre natural, ou problema com a saúde. Este chamado do despertar é sempre inesperado. Então, pessoal, às vezes aconteceu coisas assim trágicas na nossa vida que levou a gente a questionar, fazer aquela pergunta: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Porque você sentiu que ia perder a sua vida ou perdeu alguém especial na sua vida, né? O divórcio no casamento, ou então até perdeu a pessoa, como é que se diz? A morte da pessoa, né? Aconteceu alguma coisa e é nessas crises que as pessoas pensam nessas coisas. Eu sinto muito, pessoal, porque eu estou falando aqui do despertar, ó quantas são de grupo religioso, mas que estão, não quer saber disso. Até acontecer uma coisa, ela se sente mal, aí quando ouve meu vídeo aqui, vai trazer uma força para ela aí vai despertar. Poxa, nossa, o que ele falou, eu me senti bem. Entende? Então, nessas situações, pessoal, de fraqueza, é por isso que eu tenho o maior cuidado aqui, falando sobre esse despertar, porque as pessoas que vão vir aqui, elas estão sofrendo, pessoal. Né? Eu falei com a irmã que eu tive um sonho agora, né? Que eu vou contar isso aqui porque eu já contei da outra que eu entrei numa igreja, né? Eu estava tendo uma projeção astral, eu entrei numa igreja, não vou dizer igreja aí, que as almas da pessoa estavam todas tristes, pessoal. Eu digo, eu tentava me comunicar com essas pessoas, mas elas estavam todas tristes, né? Eu contei isso aqui já. Aí eu tive outra projeção agora que eu fui levado para uma igreja aonde eu frequentava aí. E lá tinha um rapaz, um moreno, não sei,
ele me fazia a proposta de que eu fosse tomar conta de um local que tinha muitas pessoas sofrendo e estava alcoolizada, bêbada, estava com problemas, né? Ele disse, não, eu tenho assistido seus vídeos, ó, disse que tem assistido meus vídeos, até lá no mundo espiritual, eu acho que eles assistem, pessoal. Então, aí eles estão precisando de você e tal. Aí eu disse, não, mas eu faço os vídeos lá, não tem a ver com nada com a igreja aí. Ele ficou me chamando e aí falando, dizendo, não, as pessoas estão sofrendo, estão precisando de você. Aí outro também me chamando para eu ir tocar em um grupo musical. Eu digo, não, como é que eu vou escolher? Foi uma coisa para escolher. Eu digo, me dê os seus telefones aí, que depois eu ligo para vocês. Aí quando eles me deram o telefone, eu acordei, pessoal. Despertei, né? A projeção aqui, mas eu me lembro disso, né? Então, quer dizer o quê? Que tem almas sofrendo dentro de grupos religiosos. E, e lá no mundo espiritual estava me mostrando isso, entende? Então, é por isso que ele fala, às vezes as pessoas só veem nessa crise aqui. Então, chamado para chamá-la para o despertar espiritual. Ele fala, diante da crise, você pode deixar agir normalmente a entrada do modo de sobrevivência, muitas vezes incapaz de pensar algo que não seja crise. Você é incapaz de absorver o que está acontecendo e se sente interessado desafiando. Este tipo de chamado de despertar é com frequência chamado de noite escura da alma. Então, a gente só vai por despertar na noite escura da alma. É como aconteceu comigo, pessoal. Tem aqui um vídeo que eu gravei aqui no YouTube, que é o que é a noite escura da alma. Eu gravei esse vídeo, sabe? E eu gravei assim, com muita apreensão, porque eu passei por essa noite escura da alma, que foi aonde eu cheguei nesse despertar. Então, a maioria das pessoas vem assim, pessoal. Porque, por exemplo, a irmã estava me perguntando, hoje, lá eu mandei o vídeo, a pessoa chega, não assiste, tal assim, mas eu digo, calma, irmã, é assim mesmo. Tem que entender o processo, as fases que acontecem na vida das pessoas. Então, pessoal, às vezes o chamado vai acontecer nessa fase assim. Quando aconteceu alguma coisa lá, aí ela vem procurar, aí você passa o vídeo, ela pode querer interesse, porque ela vai se sentir bem. Porque a noite escura da alma, pessoal, é muito doloroso. Você começa a cair em depressão, você começa a sentir uma tristeza profunda. É muito ruim a sensação. Mas aquilo ali está fazendo com que para você olhar para outras coisas. E foi o que aconteceu comigo. A noite escura da minha alma. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, o chamado do despertar pode também ser um período prolongado de frustração com a vida. É uma sensação inefável de que algo está faltando, algo importante. Então você começa a sentir que o vazio, né? Tá faltando algo para preencher. E às vezes é por isso que tem pessoas aqui que você está pensando só porque a pessoa é famosa, pessoal, tem dinheiro, ela não tem problemas emocionais e espirituais, pessoal. É o que mais tem. É o que mais tem, pessoal. É pessoas aí famosas que tá ganhando dinheiro, ela tá com problema na alma dela. Agora só que ela disfarça, porque ela se colocou no lugar de um ídolo, né? Por exemplo, um músico, um jogador, uma jogadora, né? Uma pessoa aí, um artista, né? Uma atriz, eles se colocaram como no lugar de um ídolo. Então, ele não vai passar fraqueza para vocês.
Ele pode estar sofrendo ali. E teve muitos, né, que foram, até que não aguentou, tiraram até a própria vida, pessoal. Porque não buscou esse contato com o Deus interior dele. Entende? E é difícil, pessoal, porque as pessoas aqui idolatrando, isso até acontece até com pastores, pessoal. Por isso que eu não me coloco nesse lugar, pessoal. Eu me coloco como no mesmo nível de vocês, estamos aprendendo. Não me coloco, entende? Porque se eu cair aqui, eu vou falar que, pessoal, eu estou precisando de ajuda, eu estou assim, eu vou procurar minha ajuda, entende? Não existe nada de mal nisso, pessoal. Porque a gente somos humanos, estamos aqui errando, podemos falhar, podemos cair, acontece. Mas só que a posição que as outras pessoas colocaram, às vezes, porque o cara fala bonito, né? O pastor, colocaram ele em um pedestal, ele não quer sair de lá. Aí, ó, quando acontece isso, ele, ó, porque a, a elevação, ele sai do contato espiritual. Ele começa a se elevar demais, já foi, meu irmão. Porque aqui esse Deus está com os humildes. Você viu falar o versículo lá na Bíblia? Ele disse, falou para Isaías, eu estou no lugar alto, mas eu estou com aquele que é contrito de coração e humilde de coração. Entende? Quando você sai disso, ó, já era, meu irmão. Você saiu da presença. E aí você vai se esborrachar lá e não sabe por que se esborrachou. Né? Aí ele fala isso, né? Aí. Aonde eu parei? Por isso ele fala: o chamado pode ser também um momento de reconhecimento e de recordação. As coisas que se tornam mais claras começam a fluir com mais facilidade e adquirimos senso de propósito. Então, propósito de vida, né? Isto pode vir de uma conversa, um livro, uma prática espiritual ou de um evento surpresa. Então, isso vem de uma conversa, né? Que você lê um livro, uma prática. Isso pode vir de qualquer. Pode vir você assistindo meu vídeo. Pode vir de várias formas. Entende, pessoal? Então, por isso que é importante você estar ouvindo aqui. Não pare, entende? Aí ele fala, no entanto, o chamado do despertar espiritual alcança, ele impulsiona para fase de aprendizagem, de buscar e de descoberta. Então, essa fase aqui é onde você está na aprendizagem, buscando, né? Quando isso acontece, você de repente precisa saber compreender e experienciar mais do que você começa a entrar em sintonia. Então, mais do que você entrar em sintonia, você começa a buscar, porque nesse buscar você vai entrar nessa sintonia. Entende, pessoal? Aí ele fala, você lê, você que lê, fala isto, sente mais profundamente. Então, por isso que estamos lendo coisas espirituais, estamos lendo a Bíblia, sabe? Isso vai fazer que a gente sinta profundamente a presença desse Deus. Aí ele fala: quanto mais tempo passa, mais urgente se torna a sua necessidade de compreender e de integrar o que está acontecendo, né? Aí o que? Segunda fase, criação. Então, você começa já a entrar na segunda fase, que é a fase da criação. O que é isso, pessoal? Vamos ver a segunda fase do despertar, que é, ele fala, eventualmente, através de buscar por mais informação e mais experiência, você pode alcançar o ponto em que compreende que
a extensão total do que você está buscando não pode ser encontrada em livro ou mesmo através de mestres espirituais. Então, pessoal, é o momento que você percebe que essas coisas que a gente busca em livros espirituais, busca de algum que está ensinando a você, se tornou, não está mais sendo suficiente. Então você tem que buscar algo além daqui da matéria. Entende? Aí ele fala, você pode perceber que está buscando, ansiando algo que pode somente encontrar interiormente. Então, todas as coisas que a gente só interiormente a gente vai conseguir, pessoal. Algumas coisas aqui a gente consegue, como eu pego aí vários livros de psicologia espírita, né? Eu pego de vários outros grupos religiosos e trago aqui e coloco junto com a Bíblia, para a gente ter um conhecimento maior. E isso tem ajudado, né? Porque eu estou vendo que tem muita gente que tem, nossa, eu não tinha essa compreensão. Tem ajudado a pessoa. Então, a gente está fazendo isso porque é para a gente ir crescendo, entende? Aí ele fala, se você está recuperando de uma crise ou de uma perda, você começa a sentir que a pena talvez havia um presente ali para você. Você começa a ver o consolo na situação e entender que a sua noite escura foi uma espécie de um presente, procurando impulsionar para algo mais elevado. Então, na fase que você foi chamado, está ali buscando a noite escura, você foi buscando e se livrou da noite escura. Porque a noite escura, você só vai se livrar da escura quando chega o dia. Então, a luz é o quê? O que é a luz? A tua palavra é lâmpada. Então, a palavra é uma lâmpada, é uma luz que quando ela vai tirando essa noite escura, sabe? Vai fazendo clarear o entendimento maior, vai fazendo você sair daquela noite escura. Então, quem é que sai daquela noite escura? A sua consciência. Ela sai daquele processo de percepção, de sentir aquelas coisas. Ela muda de vibração. Ela vai para outra vibração, pessoal. Então, ela sai da noite escura. Então, para sair dessa noite escura aí, você tem que buscar essas coisas, tanto no livro, buscar o entendimento, para que esse entendimento possa você sair da noite escura. Entende? Tristeza profunda, depressão. Então, pessoal, meus vídeos aqui é isso, ajuda você. Entende, pessoal? Vai ajudar você a entender essas coisas. Entende? Então, tem que sair da noite escura só através do conhecimento. Não tem como você não sair disso. Entende? Essa é a segunda fase, né? Aí ele fala, presente, né? Este presente é o primeiro lugar, manifesta-se como uma capacidade de ver a beleza e a graça do universo, que revela a sua vida. Então, quando você sai da noite escura, você vê o mundo colorido. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, pessoal. Eu estava passando a noite escura e estava vendo o mundo cinza, reclamando de tudo. Mas quando você passa dessa fase, você começa a buscar esses entendimentos e você muda a vibração, você começa a ter o seu olhar diferente. Você começa a ver a beleza do universo. Entende? Mesmo que esteja acontecendo coisa ruim, você vai ver a beleza. Nada daquilo vai lhe afetar. Entende? Aí ele fala, muitas vezes
você tem que olhar para trás para algo e ver como isto nos ajudou. Mas na fase da criação, você está se infundindo mais e mais com o fluxo e a capacidade de ver a perfeição em todas as coisas. A sua. Peraí, saiu aqui. Parei aonde a sua necessidade, né? Sentir. Você tem que olhar para trás para ver algo e ver como isso nos ajudou, mas na fase da criação você está se fundindo mais e mais com o fluxo e a capacidade de ver a perfeição em todas as coisas. Então, nesse momento da fase da criação, você está numa fase onde você está no processo de adquirir para sair da noite escura da alma, né, pessoal? A noite da criação, né? É isso, é você estar naquela capacidade de para ver a perfeição de todas as coisas. Aí a sua necessidade de rotular as coisas com certas e erradas, boas e ruins, diminui. Então você vai passar da fase da dualidade, de ver o bem, o mal, o ruim. Você vai passar, você vai ter um olhar mais amplo. Porque quando você está na fase ainda, você está com um olhar ainda aqui nas coisas da terra, no tempo. Mas quando você já vai olhar com outro olhar, pessoal. E isso vai ajudar você a compreender as coisas que acontecem ao seu redor. Pessoal? Quando você aumenta, por isso que a gente tem que estudar para aumentar a nossa capacidade, para a gente entrar nessa. Então, você vai passar por essa fase. Aí, o que é que ele fala mais? Agora que você começou a experienciar mais a presença e a sincronicidade, aí começa a vir a sincronicidade, né? Não é que o sofrimento acabe. Você pode ainda ficar louco quando seus filhos deixam a bagunça na cozinha e pode sentir impaciente na fila do supermercado, mas está também aprendendo a deixar de se identificar com este sentimento. Porque a sua consciência, pessoal, ela vai deixando o ego, ela vai deixando esses sentimentos baixos. Quando a pessoa está avançando já na segunda fase, né? Ela está deixando o sentimento baixo de se irar por qualquer coisa, de ir na fila do supermercado, ou filho que deixa bagunça na cozinha, né? E muda novamente para uma perspectiva do observador e permanece em seu centro, confiante de que tudo está se relevando como deveria. Então, você entra numa fase de observador, pessoal. Quem é observador? A sua consciência. Começa a observar aqui aonde você está, nessa realidade, né? Nossa, que realidade eu vim me meter, ó. Ó que família, ó que bagunça. Ó. Você começa a perceber isso, como eu agora, eu percebo essas coisas. Antes não percebia. Você aí não entra em atrito, você começa a observar mais. Você está olhando mais de fora, entende? Você permanece naquele lado no centro, né? Então, é o centro, você fica no caminho, né? Para você não sair nem para a esquerda nem para a direita, entende? Aí ele fala, terceira fase da conexão, é até a quarta, né, pessoal? Aí essa terceira fase, o que é que ele fala? Ele fala, terceira fase, conexão. Então, o que é essa terceira fase? Ele fala, retornando mais e mais à presença, você começa a experimentar quem quer e que você pensa o que era. Você não é este este é um tempo de dualidade e de unidade. Então, você deixa a dualidade e começa a entrar
na unidade. Sua consciência começa a pensar na dualidade. Você não fica mais nesse tempo, nessa dualidade, entende? Aí ele fala que você começa a entrar nessa dualidade. Opa, cadê? Você pode ver que seu pensamento e sentimento vêm e vão. Sua reação vem e vão, mas algo essencial está presente. Então, você pode ficar na fase que um dia a sua frequência está alta e baixa, mas você sente que algo essencial está com você. Seu mentor, a sua espiritualidade está ali lhe ajudando. Você sente a presença desse Deus interior. Então, nessa fase, a conexão está forte, pessoal. Aí ele fala, você pode identificar com o seu pensamento e seu sentimento, ou pode recusar o que você não é realmente, o que está pensando e sentindo. Você é eterno, você está sempre presente. Você não vai e vem, você está firmemente acordado e a sua conexão com o seu eu superior, com o reino do Espírito e com Deus. Então, você sente. Então, pessoal, esse caminho do centro é o caminho da conexão, é o caminho que você tem que sentir. A conexão com esse eu superior e com o reino do e o Espírito Santo e o reino de Deus. Entende? É uma conexão muito forte, né? Aí ele fala, as coisas deixam de se tornar obstáculo. Começa a se tornar evento simples que chega a seu campo de consciência e então partem em vez de tornar submerso nas emoções, experiência desafiadora. Você é capaz de simplesmente observar esta como aparições a seu mundo interior ou no mundo exterior ao seu redor. Então você consegue lidar agora, você consegue equilibrar tanto o sentimento, as energias densas como as energias superiores. Você sabe conviver agora, a sua consciência sabe, porque a sua consciência não estava sabendo controlar, não estava sabendo ficar no caminho do meio, né? Você ia logo para um extremo, ia para o outro extremo, sabe? Ficava no extremo. Então, por isso, quem está indo para um extremo, outro para o outro extremo, está fora dessa conexão. Não tem como, porque o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Não tem como, pessoal. Se você não entra nesse equilíbrio, você está fora da presença de Deus. Você está fora do caminho. Você está fazendo outro caminho aí, né? Entende? Aí ele fala, não é um estado robótico, então você não é uma pessoa robótica seguindo as coisas aqui da Matrix, né, pessoal? As pessoas, pessoal, estão se tornando assim, seguindo no automático. Já levanta, acorda, aí vai para o trabalho, responde no automático. Então, essa pessoa não é assim. Aí ele fala, o pensamento e o sentimento continua. Você ama a você, ri. Ai, meu Deus, está falando comigo, né? Eu quando... você ri de você mesmo. Você já viu isso, pessoal? Então, você ri, você revira os olhos, mas o que é mais do que todas essas coisas, você se identifica mais com o seu eu superior. E é tão um estado, você se torna mais calmo, mais feliz e mais centrado. Então, pessoal, a pessoa que entra nessa conexão, né? Ele até ri dele mesmo, ri das coisas. Então, por quê?
porque ele se identifica mais com o seu eu superior. E quando vem uma energia dessa coisa, ele ri. Ele sabe que não pertence mais, ele não quer mais essas energias, ele quer se conectar com a essência superior dele. Entende? E ele aí vai se tornando uma pessoa mais centrada. Ele vai vibrando mais alto, vai se... E as pessoas que estão ao seu redor vai começar a sentir isso. Não tem jeito. Daqui a pouco, pessoal, vocês que assistem aqui meus vídeos, daqui a pouco as pessoas vão perguntar: nossa, você está com a luz, você está diferente. O que é que está acontecendo? É o momento de você introduzir meus vídeos nela. Entende, pessoal? É assim, porque a pessoa ela vai perceber que tem algo diferente em você. O que aconteceu? Que negócio que você aconteceu com você? Você disse, não, é Deus na minha vida. É Deus que está na minha vida. Como é que eu faço para ter esse Deus e tal? Até pessoas de grupo religioso vai sentir isso. Entende? E é o momento de você falar do meu vídeo, né? Entende, pessoal? Aí a quarta fase. Aí o que é que ele fala que é a quarta fase? Integrando a sua verdade. Então, o que é isso que ele fala? Integrando o que acontece na quarta fase, pessoal. Integrando a verdade. Ele fala, nessa fase, a experiência de que você realmente está estabilizada e constante. Então, é uma fase já que você já estabilizou. Nada mais lhe abala, nada, você não vai ficar na montanha russa, sabe, de sentimentos. Você estabilizou a sua energia, a sua vibração. Então, quando você mantém uma vibração, pronto, pessoal, a frequência que você vai emanar vai ser uma frequência alta. Porque nessa fase de integração, a sua verdade. Então, é onde você aceitou a verdade que está lá nesse Deus interior, na sua alma. Você aceitou a sua verdade. É por isso que tem que aceitar, pessoal. Tem que integrar essa verdade. Entende? Não é que, por exemplo, eu sou de um grupo, eu vou esquecer o que... Não, tem coisas boas que foram ensinadas lá. Mas tem coisas erradas? Tem. Mas é a própria intimidade que você vai ter. Ele vai lhe mostrando o que está de errado, o que está certo, pessoal. Né? Por isso que vocês aqui que estão despertos, vocês são meu guia. Porque vocês vão ver se eu tô ainda na espiritualidade, eu já caí fora. Eu estou falando aqui heresia, falando bobagem para vocês. Vocês que estão despertos, vai ser a minha bússola também. Eu tenho minha bússola, mas eu posso me enganar aqui, me desviar aqui, vocês vai dizer, não, isso é engano, está desviado. Entende? Porque vocês vão nesse sentimento. Por isso que é bom você, quando escutar meus vídeos, você fecha o olho e vai escutando o que eu vou falando, para ver se eu estou na direção mesmo da espiritualidade. Que ali, ó, você vai... E aquilo vai confirmando com o seu espírito ali, ó, com a sua alma, para ver se aquilo é verdade mesmo. É assim que você vai experimentando o espírito. Entende, pessoal? É o que a Bíblia manda, né? Experimentar o espírito, né? Pode experimentar meu espírito. Aí ele fala, estabiliza, né? Você se identifica menos com uma pessoa com problema para resolver e mais com um ser espiritual experienciando problemas, que não são realmente problemas, mas algo que está acontecendo. Então, os problemas estão acontecendo, mas você não está nem aí para ele. Então, essa fase, pessoal, a pessoa tá bem centrada, né? A gente tem que chegar nessa fase aqui. Porque não é fácil, né? Não é fácil também, né? As coisas acontecendo aí e não se mover, né, pessoal?
Aí ele fala, este momento é de grande alegria, porque você está conectado com Deus e com todo o universo. Está claro que você é um com todo e com todos profundamente conectado, entrelaçado com toda a vida. Então você percebe que está conectado com todas as pessoas e há uma conexão com todo. Porque quando você se conecta com todo, com Deus, Deus está conectado com tudo, pessoal. É por isso que a sua consciência percebe esse sentimento, porque você está conectado com um ser que está conectado com tudo. É por isso que sua consciência começa a perceber também esse sentimento. Entende? É fácil. Se você se conecta com esse ser, que é Deus, que ele está em todas as coisas, você começa a sentir, você está entrelaçado com todas as coisas. Aí ele fala, nessa fase a pessoa, a sua vida pode começar a notar vibração e paz em sua fase. Você é ainda a mesma pessoa que era antes, mas também agora inteiramente novo, porque a sua compreensão é bem maior. É bem maior. Você está num grau já acima, entende? Então você é uma nova criatura. Não tem como, entende? Você é você mesmo, mas é uma nova criatura. Aí ele disse, você finalmente aprendeu a residir em seu coração em vez de sua cabeça, né? Aí ele fala, embora, então, você não está sendo guiado pela sua cabeça, você está sendo guiado pela intuição, então, coração, pela sua alma, você está sendo dirigido a sua. É o que ele está falando. Aí ele fala, embora seja difícil descrever o despertar espiritual, as pessoas tendem a saber quando ela está acontecendo com ela. Você pode ter uma noite escura da alma que procede, ou ele pode acontecer um flash. Mas uma coisa é certa, quando você está despertando espiritualmente, você o sente. Você sente um pouco diferente. E não tem certeza se avança ou se recua. Aí ele fala, por isso que você, que sabe que você não é estranho e não está sozinho. Você está onde deve estar. Enquanto continua acesa a luz interior e a sabedoria que sempre teve, e está simplesmente agora aprendendo e comentar na sintonia, a vida começa a assumir a sensação ainda mais mágica. Aí ele fala, o despertar espiritual não é fácil, mas está cheio de bênção, de magia, de oportunidade para viver com mais amor, satisfação, amor, alegria e satisfação do que nunca. Aí ele fala, o despertar espiritual está alinhado com o conhecimento do seu propósito mais elevado e trazendo em si mesmo um alinhamento com ele no aqui e no agora. Foi o que eu falei lá no outro vídeo, não foi, pessoal? Para ficar no aqui, no agora. Então, tem a ver com esse alinhamento. Por que a espiritualidade está fazendo você despertar? Para que você chegue nesse alinhamento, para que você saiba qual é o seu propósito para você fazer aqui, pessoal. Então, quando você desperta, é para você ir galgando, passando dessas fases, para você se alinhar e descobrir qual é o seu propósito aqui nessa realidade. Entende? Aí ele disse, mas é claro que acontece um passo de cada vez. Então, esse passo vai acontecer, essas fases de cada vez. Assim, seja gentil com você. Seja gentil com a sua consciência. Ore onde você está e permaneça positivo sobre onde você está sendo dirigido. Então, seja paciência com você, honre, ore
ore onde você está e permaneça positivo. Então, permaneça aí que ele vai, essa espiritualidade vai dirigir para a sua propósito de vida. Aí ele fala, quando você duvidar, fique em silêncio, acalme a sua mente, abra seu coração e conecte com seus anjos ou mentores, né? Eles irão ajudar a acessar, a brilhar a luz, a sabedoria que você leva interiormente, né? Seja preenchido de conhecimento e de que tudo está acontecendo como deveria acontecer. Então, vai ter momento que você vai entrar naquela... Você fique calmo. Não, tem gente me guiando, tal. Começa a entrar nessa conexão para poder... como é que se diz? Os anjos, os mentores lhe guiarem. Ele está aqui para isso, para ajudar você nesse processo. Aí, as fases, eu coloquei bem, quais são as fases do despertar? São aquelas fases, né? Aí eu pergunto, será que a Bíblia fala sobre essas fases do despertar, sobre esse despertar espiritual, pessoal? Vamos ler aqui que o tempo já está ungindo, né? Aí ele fala, Efésios 5:14. Vamos ler aqui na Bíblia, pessoal. Ele fala, por isso que lhe foi dito, desperta, tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, pessoal, você entende? Então, por quê? Apóstolo Paulo escreve que existe fase que a pessoa está dormindo. Então, ele está mandando despertar dentre os mortos, gente. As pessoas estão mortas aí? Espiritualmente estão, né? Por isso que Jesus falou lá, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Então, existe uma fase que a pessoa está dormindo, está morta lá. Então, Cristo tem que resplandecer sobre ela. Então, ele manda despertar, entende, pessoal? Então, existe a fase. Entende, pessoal, que a Bíblia fala sobre a fase do despertar? Aí, Romanos 12, versículo 2. Ele diz, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pessoal, por que ele está falando que você não deve se amoldar ao mundo? Porque você tem aí no eu interior o seu propósito de vida. Você tem que se alinhar com isso. E quando você se alinha com esse propósito de vida, você vai experimentar a perfeita, provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que ele está mandando você não se alinhar com as coisas que tem ainda. Então, é uma fase do despertar, né? Aí, o que mais aqui? Romanos 13, versículo 11. Faça isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de você despertar do sono, porque agora a nossa salvação está próxima do que quando cremos. Então, pessoal, ele estava falando para a fase que os discípulos, né? Os romanos estavam passando, que ele disse, faça isso compreender o tempo em que vivemos. Chegou a hora de você despertar do sono. Então, chegou a hora. Então, quando você vê meu vídeo aqui, chegou a sua hora. Esqueça lá, é o momento de despertar agora. É o momento agora, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Entende? Então, está próxima.
Aí ele fala, Isaías 52, 1. Desperta, desperta, ó Sião, visita da força, vista-se sua roupa de esplendor, e Jerusalém é a cidade santa. Incircunciso e impuro não tornarão a entrar pela sua porta. Então, aqui é espiritualmente, pessoal. Ele está mandando o povo despertar, porque a Jerusalém, essa entrada, né, aonde vai entrar no Santo do Santo, é espiritual. Então, incircunciso, impuro, não tornarão a entrar por sua porta. O que é um incircunciso, pessoal? Você via que o homem fazia a circuncisão no pênis, né? No prepúsculo do pênis do homem. Lá e os israelitas faziam isso. Ele era circuncidado. Então, quem não era incircunciso não poderia entrar, nem puro poderia entrar nessa santa cidade. Mas então, quem é que vai entrar? Aonde é a circuncisão agora? O apóstolo Paulo fala. Aonde é agora? Para você entrar agora na cidade santa, você tem que fazer igual os judeus circuncidar, tirar o prepúsculo do pênis. E as mulheres? Você entende, pessoal? É coisas que espirituais que está falando. Se você não é espiritual, você não consegue entender. A incircuncisão agora é no coração. A pureza agora é da sua consciência. Por isso que ele falou lá, apóstolo Paulo, não se deixe circuncidar. Não se deixe, porque a circuncisão é no coração. E a pureza agora é da consciência. Por isso que ele disse, por isso que eu mantenho minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Porque senão você não entra na cidade santa. Entende? Então, o despertar é para isso. Aí o que é que ele fala mais? O que é que ele fala mais aqui? Aqui olha aqui, pessoal. Provérbios 6, 22. Quando você anda, ele o guiarão. Quando dormindo, o estarão protegido. Quando acordado, falarão com você. Então, esse Deus, ele vai guiar até você quando você estiver dormindo. Quando você anda, ele o guiarão. Quando dormindo, o estarão protegendo. Quando acordado, falarão com você. Então, quem está acordado? A sua consciência. Então, a sua consciência tem que estar desperta, acordada, para Deus falar com você. Né? Ele vai falar com você quando despertar. Aí, o que é que acontece aqui? Cadê o versículo? Aqui é 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. Minha mensagem, a minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria, mas de demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para o quê? Para despertar, pessoal. Então, não é sabedoria humana.
Você, aqui a minha explanação aqui é tudo intuição, entende? Não é, como é que se diz, baseado em coisa, pensamento humano, pessoal, né? Porque tem que vir inspirado de Deus, entende, pessoal? Tem que vir na inspiração desse Deus. É isso que a Bíblia fala. Entende? Porque muitos, na a pregação deles, né? Coisas materiais, principalmente. Isso é um negócio, um negócio que a Bíblia está falando, é o contexto geral de que Deus quer para você. Não é, né, pessoal? Entende? É isso que ele fala. Aqui, cadê? Já li aqui o versículo, já li esse, tal. Cadê? Aqui. Não, já li esse, já li também. Cadê aqui? Aqui, Isaías, o último versículo. Veja, veja bem. Isaías 56, 10. Olha aí, pessoal. Todos os seus atalaia são cegos, nada sabe. Todos são cães mudo, não pode ladrar, anda adormecido e está deitado e gosta do sono. Então, pessoal, não estão despertos. Quem são esses cães? Jesus fala lá, os pastores são os cães gulosos, são os cães mudos. Então, não fala a verdade. Não pode ladrar, anda adormecido, está deitado e gosta do sono. Então, como é que esses cães, que ele fala, todos os seus atalaias, né? São cegos. Tão cegos. Por que tão cego? Porque não abriu a vista ainda, não despertou. É preciso abrir a vista para você enxergar o mundo espiritual. Nada sabe. Então, eles não sabem do mundo espiritual. Eles estão cegos e estão guiando aí pessoas cegas aí nesses grupos religiosos. Todos são cães mudos. Então, são mudos e gulosos, né? Que querem pegar esse eu diz, cão mudos e gulosos. Não pode ladrar, anda adormecido e estão deitados e gostam do sono. Então, não pregam a verdade, está dormindo, não falam as coisas. Então, desperta você que está aí. Você é um atalaia que está cego, tem que despertar para poder fazer as coisas de Deus. Certa, entende? Na direção de Deus. Então, é isso que está acontecendo com os grupos religiosos. Nossa, pessoal, eu tenho visto aí, eu fico vendo os pregadores, as pessoas, a ver se estão assim, falando como eu estou falando, né? Nossa, pessoal, nossa, está muito, muito longe, está dormindo. Um atalaia desse está cego, não está enxergando o trabalho da espiritualidade, o despertar. Dormindo. Estão agindo, fazendo coisa do mundo, colocando... Por isso que eu vi um reclamando que os grupos religiosos estão tudo com coisas mundanas dentro da igreja. Entende? Foi isso que eu vi um reclamando. As igrejas estão tudo com coisa mundana dentro do mundo. Por quê? Os atalaias estão cegos. Aquelas pessoas que eram para guiar as pessoas na espiritualidade estão cegos. Principalmente fazer com que você pense que
a salvação só é lá na igreja. Aí quando você sai da igreja, você não está no caminho de Cristo. A primeira coisa é essa. Entende? Por isso que Deus falou para Isaías, esses atalais estão cegos aí, estão guiando meu povo para o barranco, estão cegos. Manda eles despertar, eles estão deitados aí. Eles gostam do sono, ele está preso ao sono profundo da consciência. Então, ele estava falando com a consciência daquele povo, entende? Então, estava tudo dormindo. Entende, pessoal? Graças a Deus, eu acho que aqui tá bom, porque o tempo já urgiu ali, já passou em uma velocidade que eu nem senti, pessoal. Nem senti esse tempo passar, mas graças a Deus. Agradecer a vocês, espero que vocês continuem firmes, pessoal. Não é fácil, despertar é difícil, eu já passei por isso, eu sei o que é, mas temos que continuar, né? Para poder fazer aquilo que esse Deus colocou no nosso ser, o propósito dele. A gente tem que ir se alinhando, né? Veio a gente dar uma escorregadinha ali, né? A vibração baixa, mas a gente depois, opa, vamos voltar para a espiritualidade, entende? A gente vai voltando e a gente vai se aprumando até a espiritualidade vai nos ajudando. E peça ajuda a Deus, a espiritualidade, o seu mentor, o seu anjo, entende? Ele intuindo e lhe ajudando nessa caminhada. Porque não é fácil. Ele sabe que não é fácil, né? Mas vamos vencer porque Cristo venceu, né? Se estamos, ele está nos dirigindo, a gente vai vencer, pessoal. Um abraço. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tá certo, pessoal? Tchau!